publicitário com mais de 30 anos de profissão. Jornalista, radialista, editor e professor. Já ganhou o Leão de Ouro da Propaganda em Cannes. A nossa entrevista de hoje é com Lula Vieira. Lula, você é publicitário e jornalista. Existe alguma rixa entre essas duas profissões? Hoje menos, mas no tempo que eu estudei era terrível. Tanto que nós fizemos uma peça, eu e o Maurício Menezes, sobre isso. O Lula contra o Mal, que era exatamente uma briga entre os publicitários e os jornalistas. Na minha época, quando eu comecei, os jornalistas tinham pela profissão um zelo que eu acho que é maior do que é hoje. Talvez até um pouco mais de sensação de poder. As empresas não eram tão estruturadas, as empresas jornalísticas, então realmente o jornalista tinha um pouco mais de margem para trabalhar naquilo que ele acreditava que podia fazer para salvar o mundo. E nós, publicitários, não só ganhávamos mais, como a gente não tinha esta maneira de enxergar a profissão. Quer dizer, a profissão não era uma coisa voltada para mudança na sociedade. Mas, então, exatamente, havia essa rixa. E a gente ganhava todas, porque a gente não só era mais rico, não tinha carro na época, como as meninas que estudavam publicidade eram mais bonitas. Engraçado que inverteu, mas que eram mais bonitas que as meninas que estudavam jornalismo, que era uma coisa um pouco mais pro riponga, pro alternativo, né? Engraçado que agora mudou completamente, quer dizer, são todos muito parecidos, né? Mas não há mais essa ideia, o sujeito vai fazer jornalismo, vou mudar o mundo, né? Nem o publicitário se sente tão prostituído como a gente se sentia. E qual o peso que você daria para a ética e para a estética, tanto para o jornalista quanto para o publicitário? Olha, eu acho que a esta altura do campeonato eu estou garantindo que a ética é aquilo que deve ser a pauta do teu trabalho. Eu acho que a ética é em relação aos teus colegas de trabalho, em relação à empresa que você presta serviços, à sociedade. Se você não tiver isso como linha mestra, engraçado, né? Você dificilmente vai ter aquela realização que a profissão pode te dar. Não estou dizendo que você não pode ficar rico. Eu diria sinceramente que é muito possível você ser um mau jornalista, no sentido ético, e até mesmo um publicitário menos preocupado com a verdade no que aconselha seu cliente a falar, e você se dá bem, você de alguma forma enriquecer. Mas eu tenho a impressão que a esta altura do campeonato, da maneira que a gente se sente como membro da sociedade, a realização pessoal passa pela realização de você, pela tentativa ou pela certeza que você possa conseguir de que fez o possível para manter a ética. E a estética, agora vamos falar um pouco de grego, né? Eu tenho a impressão que as duas são, tanto a ética quanto a estética, elas são inaliáveis, são indivisíveis, porque a ética, a estética seria a retidão da beleza na sua compostura em relação às outras pessoas, né? E até a forma, né? Até a forma. Quer dizer, eu acho que as duas se confundem, né? E é esteticamente válido você se preocupar com a beleza do teu comportamento. O Niemeyer teve uma frase, eu estava estudando Niemeyer por um outro trabalho, e eu não conhecia essa frase dele. E um dos maiores arquitetos do mundo, se não o maior dos brasileiros, com pouquíssimas dúvidas, dizia o seguinte, que não há tanta importância assim no grande edifício, no grande saber, né, na ideia de você fazer uma boa arte. Realmente o belo é você ter uma vida digna de ser construída, né, um comportamento digno ao longo da sua trajetória. E eu acho que, dito isso pelo Niemeyer, né, o rei do traço, o rei da estética, quer dizer, eu acho isso muito, muito bacana. Você acha que o publicitário deve vender tudo ou as opções devem passar por um gosto pessoal? Olha, vender tudo eu acho que não, ponto, acabou. Os meus ídolos sempre se preocuparam em não trabalhar para político ou para produtos que eles não tivessem a convicção que eram bons produtos, os meus ídolos na profissão. E também acho que
você tem a obrigação moral de não permitir que o seu cliente minta, até porque não é inteligente. Até porque a melhor maneira de você fazer um produto acabar depressa ou desaparecer do mercado é contar mentiras a respeito dele. Porque rapidamente as pessoas descobrem. Se você coloca um foco de luz em cima de um assunto e a atenção das pessoas se volta para aquele produto e você está mentindo ao vendê-lo, você vai rapidamente disseminar essa ideia da mentira. Enquanto que se você não fizer propaganda, não divulgar, você pode ter um produto que leve muito tempo no mercado, é claro que pequeno, mas mentiroso. Agora, se você fizer uma propaganda bastante forte em cima de uma mentira, você pode ter certeza que o produto morre em pouco tempo. Então é tua obrigação se explicar para o cliente. Não, isso eu não vou dizer. Né? Você sentar com o cliente e mostrar quais são as opções que existem para que ele diga aquilo de uma forma inteligente, de uma forma motivadora, mas não necessariamente mentirosa. E é possível você, vendendo a verdade sobre os produtos, vender quase todos os produtos que hoje estão no mercado. O publicitário pode se tornar quase que um advogado do cliente. Quando que uma pessoa, um produto, se torna uma marca? Pois é, ele se torna uma marca quando o consumidor, ou no caso da pessoa, do político, o eleitor, se transforma em advogado desse produto. Você conhece alguns produtos que as pessoas têm orgulho em usá-los, em consumi-los. Você conhece gente que as pessoas votam por convicção, por amor mesmo, por entrega, por afeto. Quando você consegue isso, você está construindo uma marca. Eu posso dar um exemplo. Você tem empresas que as gerações fazem comida para criança. Né? A marca que elas representam a confiança de mães de gerações passando para gerações. Isto transforma essas mães em advogadas dessa marca. Ela olha para a marca com ternura. É uma relação que transcende ao consumo. É uma relação de confiança, de presença. E tem marcas tão fortes que elas se tornam, na verdade, às vezes maiores que o próprio produto, né? Ah, sim, evidente. Vamos tirar uma Xerox, né? Não uma cópia. É. Eu conto uma história, guardada as devidas proporções, que a Bic, que é uma caneta, e a Montblanc escrevem direitinho. As duas são ótimas. E tem mais, se você pensar bem, a ergometria da Bic é perfeita. Você escreve gostoso, ela fica direitinho na sua mão, é macia. Uma custa menos que R$2, a outra custa mais de R$1.000. As pessoas sonham em ter a de R$1.000. E a única diferença que existe é que você, quando perde uma Bic, você não quer se suicidar. É a única diferença. Tanto faz, compra outra, vai na esquina. E a Montblanc você guarda com todo carinho. E as duas servem para escrever. Quer dizer, a performance do produto não tem quase que nenhuma importância. A marca, o que elas representam para o consumidor, que é a importância. E há uma comoditização, ou seja, todos os produtos tendem a ficar cada vez mais parecidos. Você tem uma fábrica de ar-condicionado no Brasil, duas, o resto é marca. Você tem 3 ou 4 empresas que fazem televisão, o resto é marca. Quer dizer, você cada vez mais democratiza os meios de produção e os meios de gerência também. E o que diferencia um determinado carro do outro em relação se o preço for o mesmo, é muito mais marca do que performance. Porque as pessoas acreditam na marca, as pessoas se sentem protegidas por estarem possuindo uma determinada marca. Antes que digam que isso é consumismo, eu diria que é assim em todos os países do mundo, inclusive em Cuba. O apelo visual também é muito forte. Muitas vezes as pessoas compram mais pelo apelo visual do que pela própria função do produto. Como você trabalha isso, por exemplo, no rádio, que as pessoas só estão escutando as informações? É porque exatamente por isso. O rádio, que é um veículo maravilhoso, injustiçado pela mídia,
O rádio hoje é o segundo maior formador de opinião a respeito de produtos e marcas, segundo as pesquisas. Vou sair uma agora da Datafolha. O jornal impresso e rádio. É mais do que internet, é evidente. Internet é o último, porque como é o paraíso da democracia, é também da esculhambação. A credibilidade, e da confiabilidade. A credibilidade das redes sociais é quase nenhuma. Mas voltando, você constrói a tese daquele produto. Não necessariamente você vai desenvolver as qualidades ou vai demonstrar as qualidades daquele produto. Vamos falar, por exemplo, celular. As pessoas conhecem o layout, o desenho, já tiveram na loja, já viram um amigo, já tem inveja do amigo que tem o último modelo. O rádio ajuda a consolidar a imagem da marca e não a imagem do produto, quer dizer, a imagem mental que você tem da marca. E dando aqueles atributos que a marca precisa ter, que é essa presença. Por exemplo, eu tenho uma amiga que inaugurou no Brasil a primeira empresa de sound branding do Brasil, que hoje é o grande modelo internacional de construção de marca. Você também construir a marca através do som que ela representa. Isso é fácil. Pensa na assinatura do Ponto Frio, do Creative Technology, do Amanco e de outros produtos que tem, que o Varig de antigamente, que construíram, que fizeram a construção de marca, também via o registro sonoro da caracterização dessa marca. O rádio pode fazer isso, pode cumprir esse papel. Quer dizer, você ouve a marca do Ponto Frio, ou a assinatura Ponto Frio, depois você vê a loja com o pinguim, a cor vermelha, depois você vê o comercial de televisão, de novo ouve o som e aos poucos vai percebendo que é uma empresa próxima a você. Quer dizer, quando você disser, não, agora preciso comprar uma televisão, você vai ouvir, vai ver o pinguim, vai ver o vermelho, ouvir a música. Ou quando se aproximar do carro, vai ouvir a mocinha com aquela voz Creative Technology. E essa porção de impressões que vão construindo o que a gente chama de marca, né? Os recursos sonoros sempre foram importantes para as propagandas. Você tem um programa de rádio que resgata os antigos jingles. Qual a importância de resgatar os velhos comerciais para os atuais publicitários? Olha, tem várias coisas. Primeiro que o programa não é para isso. O programa é muito mais um passeio junto com os ouvintes de um pouco mais de idade, daquilo que muitas vezes formou a juventude deles, ouvindo rádio e ouvindo aqueles jingles que muitas vezes fizeram parte da trilha sonora da cidade, né? Ou do ambiente que as pessoas vivem. Mas para o atual publicitário, o importante é o seguinte, nós tivemos a época de ouro do jingle publicitário, onde cada comercial de rádio tinha uma ideia por trás dela, uma ideia verdadeira, uma ideia construtora, uma ideia mobilizadora, né? Quer dizer, você ouvia o jingle, não era só uma musiquinha chiclete de ouvido. Você tinha um raciocínio em cima de quem é o consumidor, em que condições que ele consome, por que ele consome, qual a motivação. Vou dar um exemplo bobo. As donas de casa antigamente enceravam, você não tem ideia do que é isso, enceravam o chão. Usava-se cera. E encerar o chão era um sacrifício da dona de casa, que é outra coisa que está passando de moda, que era um sacrifício semanal. E o grande problema é que ela passava a cera e depois vinha o filho do jogo de futebol, o marido, com lama no sapato, estragava o trabalho do dia inteiro, que era com enceradeira e tal. Então começaram a chegar ceras que tinham um pouco mais de fixação, tinham mais tempo. E o problema da cera é um problema que foi na cabeça da mulher. Meu Deus do céu, toda quinta-feira, toda quarta-feira, passa o dia inteiro encerando o chão, daí vem aqueles garotos, aquelas crianças. Daí o passarinho, um jinglista, criou um jingle que dizia só isso: pise sem dó, é cera dominó. Pise sem dó, é cera dominó. Quer dizer, a ideia de que podia pisar. Não tinha que botar jornal para proteger, não tinha que ficar avisando,
Então, pise sem dó, série do menor, parece apenas uma frase. Agora que eu falei, parece simples. Mas isso mudou a história de uma cera que passou de uma participação mínima no mercado para quase liderança de mercado. E assim por diante. Então, quando eu ligo a rádio que eu gosto, Band News, quando eu ligo a CBN, quando eu ligo a Sul América Paradiso, e vejo comerciais de rádios absolutamente imbecis, feitos muitas vezes pelo próprio cliente, não que ele seja imbecil, mas ele já é um bom fabricante do produto dele, é um bom prestador de serviço, né? Porque ele tem que ser publicitário também. Tem um na rádio Band News que é quase a leitura do briefing, que é o pedido. O cara mandou lá para o jinglista pegou e ele cantou o pedido. E eu passei 3 anos ouvindo o comercial, até que um dia fui apresentado num almoço ao dono da empresa. E daí disse, eu ouço você muito na Band News, é uma empresa de informática. Disse, ah, que bacana, você gosta? Eu disse, adoro. Só que eu queria saber o seguinte, o que você faz? Qual é o produto que você vende? Daí que ele se deu conta que, na realidade, as pessoas estavam cantando ou lendo o briefing que ele tinha passado. E o ouvinte de rádio não tinha uma única razão para prestar atenção na empresa desse cara. E eu poderia, em algum momento, ter precisado do serviço dele. Eu não sabia que ele dava aquela assistência técnica que eu, eventualmente, podia ter precisado em algum momento, porque ele não disse isso. Ele disse uma tecnologia lá, um tecnês, que ninguém entende, acho que nem ele. Lula, você utiliza muito o humor nos seus textos. Você acha que é uma forma de fazer uma crítica contundente no estilo mais morde-a-sopra? Eu acho que o humor é fundamental para qualquer coisa. Eu não tenho a menor dúvida que para comercial, para propaganda é a melhor forma. Você começando com um sorriso, você está disposto a ouvir o resto com mais abertura de coração. Você desarma o possível cliente, né? Você desarma, né? E também isso é verdade, quer dizer, quando você vai fazer uma crítica e você utiliza uma certa... Porque o humor também é uma compreensão do humano, o humor ele pode ser cruel, mas não é bem o meu caso. Eu prefiro fazer um humor não a favor, pode ser inclusive crítico, mas nunca destrutivo, nunca aquele que fecha as portas. Ele é o sorriso que, junto com o sorriso, a gente vai discutir. Muitas vezes eu posso até não estar certo na minha crítica, mas eu gosto muito de fazer humor. E as pessoas acham que eu sou uma pessoa bem humorada e etc. Agora é tarde para eu mudar, então já deu certo, né? Eu tenho a impressão que é um estilo de se comportar diante da vida, né? É tentar ver o que há de engraçado na desgraça. A vida já é meio complicada, né? Se você for levar muito a sério, você está perdido definitivamente. Você trabalha também muito em campanhas políticas. Vender um político é a mesma coisa que vender um produto? Por exemplo, dá para usar o humor com político? Dá muito para usar o humor com político. Agora, não é a mesma coisa. O Elísio Pires, que é um grande amigo meu, um grande profissional da área de política, diz o seguinte: quem fala que o político é um produto como outro qualquer não entende nada, porque o produto não fala, o produto não diz besteira, o produto o produto é aquilo que você diz que ele é. E ele não, a não ser numa mentira gigantesca, ele não te desmente. E o político pode te desmentir. Então, na realidade, quando a gente aceita trabalhar com um político, a gente sempre parte do princípio que a gente vai procurar mostrá-lo como ele é, de uma forma mais agradável, mas jamais dizer o que ele não é. Porque, tal como eu falei antes, em 2 dias o público acaba descobrindo quem ele é na realidade. Não adianta dizer que o cara é bonzinho se é um estourado. Não adianta dizer que o sujeito é um belo pai de família se tem 12 amantes. No fim, acaba aparecendo. Então, o máximo que você pode fazer é ir tentando mostrar o lado positivo, esquecer um pouco o negativo, mas não mentir. Ouvi-lo muito para saber o que ele tem
de verdadeiro, né? O que ele tem que é possível você mostrar e que isso possa mobilizar, possa encantar as pessoas. E na verdade, essa campanha de marketing que é feita durante as eleições, se o candidato for aprovado, você acha que ele continua a repercutir alguma coisa durante a trajetória dele? Tem alguns que sim, esses são os de sucesso. Tem outros que não. Tem outros que tão logo assumem o poder, mostram a sua verdadeira cara. A parte negativa. A parte negativa, o que eles são de verdade. E é por isso que você vê muitas pessoas terem uma votação extraordinária numa hora e depois terem fracasso em seguida. Mas se ele, desde a campanha eleitoral, ele se mostrou como ele é e fez promessas que ele pôde de alguma forma tentar cumprir, e principalmente se ele continua preocupado em construir a imagem dele mesmo depois da primeira ou da vitória eleitoral, você pode dizer que esse é um político que vai ter carreira. Se não é dessas pessoas que passam, desaparecem. Mas esses, graças a Deus, não estão me procurando. Eu já estou na fase de gente de primeiro time. Agora, de um ano para cá, muita coisa mudou, né? Tem muita insatisfação dos cariocas e dos brasileiros em geral. A gente pode ver nas manifestações, nas passeatas, nas greves. Isso muda a próxima campanha? Muda muito. Muda muito. Eu acho que essa insatisfação registrada, né, comprovada pela presença da população nas ruas, essa mudança de visão que as pessoas começam a ter em relação a uma série de coisas, né? O exemplo da Copa, que foi o máximo, né? O Brasil teve uma época que estava felicíssimo. Agora é consistente quem acha que a Copa não deveria ter vindo para o Brasil. As pessoas estão começando a descobrir o problema da mobilidade urbana, o que significa de maldade, né? de sacrifício. A pessoa que anda 4 horas por dia na condução para trabalhar 8 horas, quer dizer, metade do tempo que devia estar trabalhando, ele está no caminho. No caminho. As pessoas estão tomando consciência de que é responsabilidade do governo cuidar dessas coisas e não foi cuidado. Então isso muda muito. Eu acho que a cobrança é maior. O candidato que quiser ter alguma chance, ele vai ter que falar, vai ter que ser pautado por essas reivindicações da população. A saúde está cada dia pior, né? E as pessoas estão percebendo isso. Aí sim, aí a internet faz o papel de disseminar e que obriga os outros meios de comunicação a apresentar também. Quer dizer, não adianta a televisão, o rádio mostrar um mundo cor-de-rosa em relação à saúde, porque não existe. Você vê diariamente a precariedade do nosso sistema de saúde. E outra grande mudança é o papel do jovem na política, né? Que nunca teve tão atuante. Há duas coisas que são importantes quanto ao jovem. Há uma coisa que me entristece muito, que é o jovem não acreditar em nenhum político. Quer dizer, ele achar que todos os políticos são iguais, o que não é verdade. Porque isso pode tender a ele não raciocinar direito na hora de escolher seu voto. Eu acho que é muito importante que o voto seja consciente, principalmente por parte dos jovens. Agora, por um outro lado, eles estão conscientes do papel do governo na vida deles. Eles estão sabendo até que ponto eles têm que lutar para ter as oportunidades de realização pessoal que eles almejam. E desta vez, eu acho que eles estão conscientes da força que tem, até pelo uso das redes sociais e tal, de mobilização e etc. Então, dos dois lados, nós temos dois lados nessa questão. De uma forma, um jovem mais rancoroso, mais participativo, mais decepcionado, mais cobrador. Por outro, mais desencantado. E esse lado do desencanto é muito perigoso. Pode aparecer messianismos, podem aparecer gente com promessas mirabolantes, podem aparecer gente com a aparente ideia de que a violência
a não democracia, o poder discricionário possa ser uma solução. Nós não podemos deixar que essa insatisfação e esta marginalidade que os jovens se colocam no momento que são alijados das melhores oportunidades, e a gente vire de novo um clima de Alemanha na época antes do Hitler, né? Essa falta de credibilidade, principalmente nas instituições democráticas, isso é um retrocesso? É um retrocesso. É um retrocesso tristíssimo. Mas eu tenho a esperança de que estas campanhas tragam, as campanhas agora, tragam políticos cuja plataforma seja voltada ao resgate da credibilidade nas instituições. Porque senão a gente está muito mal, a gente está muito arriscado e nunca deu certo. Nunca deu certo. A falta de crença na estrutura democrática leva ao autoritarismo e a gente sabe o que acontece. Quer dizer, é o poder total que começa bem, em 15 dias já começa a ficar mais preocupado com se manter, em um mês as favas, os escrúpulos, 2 meses AI-5 e vai assim por diante, tortura, censura a imprensa e aí vai por aí por diante. Uma história que a gente já passou, né? Já passou, todos os povos já passaram. Mas nós não aprendemos. O Recupero tem uma frase lindíssima. A única coisa que a história ensina é que a história não ensina coisa alguma. Bom, Lula, mudando completamente de assunto, qual é o seu processo de criação? Sempre me pergunta e eu nunca soube responder. Eu sou um angustiado, isso é uma verdade. Eu, quando estou com o trabalho na mão, eu fico desesperado, fico nervoso, fico mal-humorado, fico repetitivo, fico monotemático. As pessoas dizem bom dia, eu digo, escuta, sabonete, ou não sei o quê, carro, e fico escrevendo. Eu jamais me lembro de ter conseguido fazer um anúncio, uma campanha que não tivesse pelo menos umas 50, 40 versões antes da que começa a me dar algum tipo de certeza. E brigando sempre comigo mesmo, né? Achando que não é aquilo, que falta coisa, que não cheguei lá, e tentando encontrar alternativas. Esse é o meu método, é anárquico, né? Mas é muito concentrado. É muito concentrado. E como eu sempre ganhei bem, eu nunca fico arrependido dessa fase de sofrimento de parir a ideia. Eu me divirto depois, né? Durante eu tenho a impressão que eu quero largar a profissão, que não foi isso que eu devia ter escolhido, que devia ter sido qualquer outra coisa, morro de inveja de outras profissões. Mas quando sai a campanha, quando você vê as pessoas repetindo, e muitas vezes espontaneamente, né? Quer dizer, você diz, pô, eu acho que cheguei lá, né? Isso é bacana. E se você tivesse que criar uma frase para se auto-vender, qual seria? Ah, não sei, vou começar a entrar nesse processo. Não sei, eu tenho dito isso para as pessoas. Eu tenho um orgulho de mim mesmo, essa seriedade em relação a procurar entregar o melhor que eu posso. Quer dizer, eu como nasci muito pobre, né? Minha família era muito pobre lá na Lapa, em São Paulo. Eu sempre sonhei em ter as coisas mais comezinhas. A ideia de ter mais que um par de sapato por ano, para mim, era um sonho, né? Era um Vulcabras por ano que o papai podia me comprar, porque eu tinha que jogar futebol, estudar, ir para a escola, ir para a festa, com um Vulcabras. E à medida que o dinheiro foi entrando e eu fui ganhando dinheiro, eu fui percebendo que tudo aquilo tinha uma razão de ser. Quer dizer, eu estava entregando coisas para as pessoas que me contratavam. Eu comecei como redator e fui redator a vida inteira. Então eu sempre tive muita preocupação com isso. Quer dizer, eu tinha muito medo de voltar ao Vulcabras, né? Então eu não queria que descobrissem que eu não sou aquilo tudo, né? Quer dizer, tá aí, essa talvez seja um slogan a mim mesmo. Eu sou uma fraude que tem dado certo. Obrigada, Lula, pela sua entrevista.